100%. Então vamos aqui sem perca de tempo. Wendel, como assim não é um bicho de sete cabeças física na PRF? Porque temos algumas questões, por mais que você esteja zerado, totalmente zerado, algumas questões são muito simples. A gente vai ver aqui, eu vou discutir com vocês algumas questões. Eu vou colocar aqui para vocês no final da aula, eu vou colocar a minha aposta. Por exemplo, 6 questões. Wendel, o que, que tu acha que vai cair aí nessas 6 questões? Quais são os temas? Então, pela recorrência da Banca CESP, de alguns temas, a gente vai tentar fazer umas apostas, né? A primeira aposta eu já vou colocar aqui para vocês, e no decorrer dos dias, aí eu vou analisando novamente e coloco também mais uma outra aposta. Ou seja, essa aposta vai servir para você nortear o seu... Gente, não presta também se quebrar a cabeça, não. Se aquele assunto não entra de forma alguma, tentou, porque também eu não vou chegar aqui no de vocês, pessoal, física é fácil. Não, vai ter o assunto que você vai travar, vai sentir dificuldade, então não vai insistir nele. Você vai insistir naqueles assuntos que são fáceis e para você, pronto, eu entendi esse assunto, resolvi essas questões, se cair na prova eu resolvo. Agora, se você chegar na prova com dúvida, deixa em branco, certo? Mas são 6 questões, pessoal. O que eu falo para vocês? Por que eu estou fazendo esse evento aqui? Porque é o seguinte, eu tenho vários alunos nas turmas e o que eu pensei, imaginei foi o seguinte: antes da suspensão do concurso, a galera, muita gente estava dizendo que ia deixar a física em branco. Não ia investir em física. Show de bola, tudo bem. Mas também uma grande quantidade de pessoas investiram antes, né? Ou seja, estudaram antes, material, questões, enfim. E aí, depois da suspensão, gente, o volume de alunos que eu recebi nas turmas de Física PRF foi muito maior depois da suspensão do que antes, né, propriamente pré-edital, né, então, ou pré-suspensão. Então, assim, a galera acordou, eita, cara, tô agora no nível que eu posso ter um tempinho, agora eu vou investir esse tempo em alguma disciplina, ou nas disciplinas que eu negligenciei até agora. Então, assim, eu falo para vocês, galera, não é nem na questão de ou empurrar um curso para vocês, não. Eu vou falar para vocês, não vou nem falar disso aqui. O que eu quero falar para vocês é para vocês, se puderem, invista tempo, pegue o material, estudem essas questões, esses temas, para que vocês não percam aí alguns pontos que para vocês seriam fáceis, justamente porque a gente tem tempo ainda. Galera, sem perca de tempo, eu já vou colocar para vocês aqui, são 20 horas e 8 minutos, eu disse que ia dar uma tolerância até 20 e 10, já são 28. Eu vou abrir aqui para vocês, vamos ver aqui. A primeira parte, eu coloquei o seguinte: a física na PRF se divide em 3 temas, né? Na verdade, apenas a mecânica, né? Mas eu gosto de dividir dessa maneira, para que não fique, também muito difícil da realidade de vocês. Por exemplo, cinemática, dinâmica e colisões. Sendo que colisões está dentro da dinâmica, mas eu coloquei separado porque colisões é um tema muito importante. Você vê, pessoal, a parte de colisões. Wendel, se eu fosse, nesse momento, investir em um conteúdo, em um tema, qual eu investiria tempo nesse primeiro momento? Em especial, colisões. Por quê? Caiu em 2013, caiu em 2019, caiu em 2009, que não era a CESP, era FUNRIO, caiu em vários outros concursos realizados pela banca CESP, e tem uma probabilidade muito grande de cair novamente. Só para você ter uma ideia, pessoal, a questão de colisões que caiu no último concurso, uma questão foi só você falando de um princípio de conservação da quantidade de movimento. Só foi um tema. Ele só leu lá, ele só colocou lá o item, o princípio, para você dizer se era verdadeiro ou falso. Então era uma questão básica. Se você assistir uma aula de colisões, anotar o princípio da conservação da quantidade de movimento, tu nem perdia tempo. Ai, meu Deus, será que essa questão, na hora que tu lia o enunciado, essa questão aqui tá certa, porque é o enunciado do princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, é um tema certo,
vai cair no próximo concurso, porque colisões também está de acordo com a dinâmica da atividade policial rodoviária federal, pessoal. Eu vejo, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, eu vejo alguns simulados, meus alunos me mandam, professor, eu fiz esse simulado aqui, tirei nota boa, tirei 6, tirei 5, tirei 4, a galera está com um nível bom em simulado, pelo menos uma boa parte dos meus alunos. E aí, quando eu vejo algumas questões, elas fogem, às vezes fogem muito do contexto PRF. Vejamos o último concurso, galera. O último concurso, a primeira questão foi um disparo de arma de fogo. Na verdade, o primeiro texto, né? Um disparo de arma de fogo. Está dentro do contexto policial rodoviário federal. Então, assim, aí dentro desse contexto de um disparo de arma de fogo, o cara calculou o trabalho da força-peso, o cara calculou deslocamento vertical, né, no lançamento, e ele calculou, deixa eu me ver, assim, ele fez um paralelo também sobre lançamento horizontal e queda livre. Coisa boba. Essa questão de lançamento horizontal e queda livre foi coisa boba. O outro texto foi o veículo entrando numa curva. Então, assim, ele queria saber qual era a velocidade mínima. Vamos resolver uma questãozinha, uma ou duas aqui, falando sobre isso. Então, assim, o cara chega às vezes com a questão, professor, essa questão caiu no meu simulado, é uma questão que tem uma polia, com um monte de coisa, assim, que não tem nada a ver. Pode cair. A banca CESP, a gente tem ela pode agir com surpresa. Mas é muito difícil, gente. Vamos pela probabilidade, não vamos gastar energia com aquilo que é menos provável cair. Vamos tentar estudar aquilo que é provável. Então, assim, deixa eu me ver o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu voltar para cá. Aqui a apresentação. Pronto. Então, assim, eu já vou. Ah, aqui tem que voltar. Pronto. Olha só, gente. Eu já vou espantar vocês aí. Pessoal, fiquem até o final, porque eu vou passar a minha aposta no final para vocês aqui. As 6 questões, os temas relacionados às 6 questões, inclusive, eu não sei, acho que vocês conhecem, tem muitos perfis que, por exemplo, a Larissa da UFederal, ela geralmente, ela compartilha. Ontem ela me perguntou, ainda qual é a tua aposta? Eu dei para ela a aposta também, ela postou com as colegas aí. Enfim, essa primeira questão é uma questão que você vai ver assim, ela caiu no concurso de 2013. Só que ela aqui é uma questão do concurso para perito. É uma questão, gente, recorrente. Eu vou passar ela e passar outra aqui, ó. A segunda questão, ela é bem parecida, só que isso aqui não é da Banca CESP. Mas, o que que eu faço? Eu pego uma questão da Banca CESP, resolvo com a galera, e depois pego uma questão que seja parecida, tenha o mesmo raciocínio, para que a gente veja diversas formas que a banca pode cobrar. Mas é uma questão semelhante a essa, caiu no concurso de 2013. Bora fazer ela. Vamos começar fazendo essa questão, depois vamos comentar aí algumas situações possíveis. Vamos permitir uma galera. Pronto. Vamos lá. Em um stand de tiro, ó, perceba que está dentro de uma situação policial. Ah, Wenda, mas aí é perito. Mas caiu em 2013. Show de bola? Então é tiro, tá relacionado. Em um stand de tiro, um perito, para estimar a velocidade de um projétil de arma de fogo, atirou contra um pêndulo balístico, conforme ilustrado na figura, né? Eu coloquei precedente, que geralmente a figura fica antes, mas aqui não tinha condição de colocar. E mediu a altura máxima atingida pelo pêndulo após o choque. Quando se fala choque, é uma colisão. Choque é uma colisão. Sabendo-se que esse projétil possui massa de 50 gramas, que o bloco possui massa de 5 quilogramas, que o projétil ficou alojado no bloco após o choque. Olha que coisa interessante, galera. São informações que eu vou já passar para vocês. Que a altura máxima medida pelo perito foi de 20 centímetros e que a aceleração da gravidade local era de 10 metros por segundo quadrado, julga o item a seguir. Primeiro, Wendel, cara, que questão é essa? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos identificar que conteúdo é esse.
A gente já viu, cara. Isso aqui é um conteúdo de colisões. Quando se fala choque, deixa eu ver se eu consigo escrever. Tá aqui. Choque é colisões. Segundo, que tipo de colisão acontece aqui? Porque ele pode perguntar para você lá no momento da prova. Ele pode pedir para você julgar. Essa colisão é do tipo elástica e inelástica. Vem aqui um bizu, pessoal. Por favor. O Rafael já disse que é inelástica. O bizu é o seguinte: todas as vezes que a colisão ocorrer, presta atenção, todas as vezes que ocorrer uma colisão e os corpos envolvidos na colisão permanecem juntos, é uma colisão inelástica. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o projétil penetra no bloco e ambos permanecem juntos. Ficou alojado. Wendel, traz um contexto esse aqui para acidente de carro. O carro está parado no semáforo, por exemplo, e vem outro carro ali em alta velocidade, não viu o carro parado, sei lá, o cara estava embriagado e bate na traseira do que estava à frente. Os dois permanecem unidos após a colisão. Ou seja, eles não se afastam após a colisão, eles permanecem juntos. Um vai arrastando o outro. Então, essa colisão é do tipo inelástica. É do tipo inelástica. Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, isso aí é uma colisão do tipo... Essa coisa está tão difícil de escrever. Inelástica. Está tão ruim de escrever hoje, meu Deus. Vamos lá. Primeira ideia é isso. É essa, né? Segunda ideia. Anotamos os dados. Anotamos os dados. Primeiro dado que eu vou anotar aqui, gente, muito cuidado aqui, ó. Ele quer saber que está dizendo que a velocidade era superior a 205 metros por segundo. Depois que eu anotar os dados, eu vou colocar a fórmula para resolver esse problema. Ô, Ender, isso aí vai ser difícil, não vai ser não. Não, bora lá. Massa do projétil. Massa do projétil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar retirar aqui, deixa eu ver se eu consigo retirar. Acho que não dá certo não. E como está estendida, a letra está saindo ruim aqui. Massa do projétil, 50 gramas. Vou tentar melhorar aqui. 50 gramas. Ok, a massa do projétil é 50 gramas. A massa do bloco é igual... Pessoal, é o seguinte, se eu estou colocando a massa do projétil 50 gramas, a massa do bloco também tem que estar em gramas. Ou vice-versa, se a massa do bloco estiver, por exemplo, se eu quiser colocar a massa do bloco em quilogramas, a massa do projétil também tem que estar em quilogramas. Então, deixa tudo em gramas. Então, aqui vai ficar 5.000. Pronto. Show de bola. Aí, o que ele diz mais, Wendel? Ele diz o seguinte ainda. Ele fala o quê? Que a altura medida pelo perímetro, porque é o seguinte, isso aqui quando bater aqui, galera, ó, quando esse projétil bater aqui, ó, esse cara vai subir aqui, ó, a uma determinada altura, bota esse aqui reto, senão tá ruim demais. E aqui vai ficar o projétil aqui dentro, ó. Projétil aí. Pronto, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou remover aqui, só um minutinho, acho que dá certo. Tá ruim de escrever demais isso aqui. Vamos lá. A velocidade, a altura, pronto. A altura aí, galera, que é essa alturazinha bem aqui, ó, daqui até aqui, ó, ele disse que é 20 centímetros. Eu vou colocar aqui essa altura. Eu não posso colocar em centímetros, pessoal. Eu vou colocar em metros. Então, eu vou colocar aqui, 0,2 metros. 0,2 metros. Wendel, por que que você vai colocar em metros? Porque a gente vai tirar a velocidade aí vai dar em metro por segundo, desculpa. A velocidade vai dar em metro por segundo. Então, esse resultado tem que estar em metros aqui. Aí, eis a fórmula, que você vai guardar ela. Eis a fórmula. Wendel, qual é a fórmula que eu vou utilizar nesse problema para resolver ele? Vai ser essa aqui, ó. Velocidade do projétil vai ser igual
massa do projétil mais massa do bloco, tudo isso dividido pela massa do projétil. Multiplicado. O Andy tem que decorar isso aí. Se você fizer 2 ou 3 questões nesse nível aqui, pessoal, você não esquece essa fórmula. Raiz de 2GH. Essa aqui é a fórmula do pêndulo balístico. Wendel, mas é difícil, cara. Não tem como mostrar a questão. Boa noite, professor. Vocês não estão vendo a questão não, pessoal? Ah, certo. Vocês têm que clicar aí, ó. Acho que vocês têm que clicar lá em cima, fixar a tela onde está a questão, pessoal. É porque só isso que deve estar. Eu acho que está tendo um problema nisso aí, ó. Olha, beleza. Eu vou só finalizar aqui agora com os dados. Agora eu vou colocar os dados aqui e calcular a velocidade do projétil, ó. Vai ficar massa do projétil 50. Olhando para a fórmula aqui, gente, anterior. Deixa eu reescrever ela aqui para vocês não esquecerem mais. Vocês anotem ela aí, a gente não esquecer mais essa fórmula. Vamos lá. Velocidade do projétil é a massa do projétil mais a massa do bloco dividido pela massa do projétil. Ok. Tudo isso multiplicado pela raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Viu? Aqui está normal, é só. Se deixar a massa em gramas ou em quilogramas, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então não interfere nesse caso aqui. Beleza? A Denise não está vendo. Denise, tu vai clicar no cantinho aí e tu vai procurar onde está a tela do slide, a apresentação, e clica e fixa ela e me tira. Eu vou até sair daqui, vou tirar aqui meu rosto. Pronto, aí acho que fica melhor para vocês. Aí vai ficar só a apresentação agora. O que tiver aparecendo aí, vocês vão ver. Velocidade do projétil 50 mais massa do bloco, desculpa, massa do projétil, né? 50, mais a massa do bloco, 5.000. Tudo isso. Vou dizer tudo. Dividido por 50, multiplicado por 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura. Vou dizer tudo, olha só. Velocidade P é a velocidade do projétil. VP, ó, é o que ele pede aqui. Depois tu só anota aí do ladinho, viu? VP, velocidade do projétil. MP, massa do projétil. MB é a massa do bloco. Tá bem aqui, ó. Massa do bloco é igual a 5 quilogramas. Só que a gente fez o quê? Transformou em gramas para ficar na sincronia aí com a massa do projétil. Massa do bloco, 5.000 gramas. Ok? Pode, qualquer dúvida, gente, pode falar, viu? Beleza. Aí aqui vai dar o quê? Velocidade do projétil. Aqui vai dar 5.050 dividido por 50 vezes. Agora aqui vamos colocar os valores lá, gente, ó. 2 vezes 10 vezes 0,2. Show de bola? 5.050, galera. 5.050 dividido por 50, corta 0 com 0. Corta 0 com 0, aqui vai dar 101. Velocidade do projétil aqui vai dar 101. 200 centímetros é a altura do bloco
é a altura do deslocamento. Deixa eu voltar aqui para o texto, ó. E que a altura máxima medida pelo perito foi de 20 centímetros. A altura que o bloco subiu aqui, ó. A altura que o bloco subiu, viu? 20 centímetros. Aí vai ficar vezes, né, a raiz de 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,2 dá a raiz de 4. Ok. Então aqui vai dar a velocidade do projétil é igual a 101 vezes 2, que é a raiz de 4. Velocidade do projétil, gente, vai dar 202 metros por segundo. Então, assim, eu entendo que nesse momento algumas pessoas ficaram com dúvidas em algumas partes aqui do passo a passo que eu fiz. O que eu quero que vocês entendam dessa questão? Se cair uma questão com pêndulo balístico, ele pode fazer essa pergunta: qual é a velocidade do projétil? A velocidade do projétil, aí você, se você não quiser montar toda a equação da quantidade de conservação da quantidade de movimento, você faz isso aqui, ó. Utiliza essa fórmula aqui, beleza? Onde a velocidade do projétil é a massa do projétil mais a massa do bloco dividido pela massa do projétil, vezes a raiz de 2GH. Lá nas turmas, pessoal, eu abro todas essas contas aqui e demonstro de onde é que elas vêm. A galera que tem interesse em entender como o processo chega até aqui. Aqui a gente, infelizmente, não dá tempo de fazer tudo isso. Mas tudo isso vem de conservação da quantidade de movimento e conservação da energia. Show de bola? Então, aí, depois que a gente sabe disso, é só ter o cuidado, galera, é só ter o cuidado de não, olha só, de não confundir ou de não colocar as massas com a mesma unidade de medida. Por exemplo, você não pode colocar 5 quilogramas e trabalhar 50 gramas. Então, eu fiz essa conversão para justamente ficar tudo uniforme aqui. 50 gramas, 5.000 gramas. E a altura ficou em metros, ele disse essa altura aí, o deslocamento vertical do bloco e do projétil foi 20 centímetros, eu transformo para metros porque lá no finalzinho da resposta, tanto a gravidade é metro por segundo quadrado, né? Como a resposta está em metro por segundo. Então, eu tenho que converter essa posição, essa distância aqui, essa altura, para metros. Então, assim, essa primeira questão aí, gente, ela não é uma questão, assim, de difícil, ela é trabalhosa. Então, assim, façam ela e vamos fazer mais outra. Porque já que ela é uma questão provável de estar na prova, ela é uma questão muito provável, a gente pode ter uma possibilidade, pode, sei lá, enfim, cair uma questão dessa, a gente não sabe resolver, rapaz, que é isso? Ó, visto a questão anterior, vamos tentar resolver essa. Fala também do pêndulo balístico, só que aqui ele não está colocando a figura, mas ele fala do pêndulo balístico e você já sabe o que é. Everton está dizendo que não está vendo, é como já instruímos a galera aí. A questão é só você olhar aí na apresentação e você clicar e fixar a parte da apresentação. Clica no canto direito e fixa a apresentação, que a questão está na tela. Beleza? Vamos com calma, a gente vai chegar lá, viu? Vamos chegar lá. Física é um pouco dolorosa mesmo para muitas pessoas, mas assim, às vezes a gente conseguindo entender alguns princípios, vai dando certo. O pêndulo balístico é um dispositivo utilizado para medir velocidade de balas de armas de fogo. Está dentro do contexto TRE. Considere o caso em que uma bala de massa de 16 gramas é disparada contra um bloco de 4.984 gramas, suspenso por fios ideais. Vamos logo anotando esses dados, pessoal. A massa do projétil aí, a massa da bala, eu vou colocar a massa do projétil, ele está dizendo aí que ela é de 16 gramas. Então, aqui 16 gramas, ó. Ok. A massa do bloco, ele está dizendo que ela tem um valor de 4.984 gramas. Aí a galera fica logo com medo. Poxa, que número esquisito. Mas calma que vai dar certo. Em uma colisão considerada instantânea e totalmente inelástica, lembra, gente, o que é uma colisão inelástica? É aquela quando a bala entra e não atravessa, ou seja, ela permanece junto com o bloco, permanece unido, né? Alojada. Ele diz isso aqui, ó. Então, por favor, se cair uma questão
para falar se a colisão é elástica ou inelástica, lembra, inelástica é quando os corpos permanecem juntos. Inelástica é quando os corpos permanecem juntos após a colisão. E a colisão elástica é quando os corpos permanecem o quê? Separados. Ou seja, bateu, um foi, o outro voltou, então cada um foi para o seu quadrado. Beleza? Se a bala atravessa, vai fazer diferença, porque a conservação da quantidade de movimento vai ser diferente. Então, assim, tem que considerar uma situação em que o bloco seja maciço para que a bala fique, que ela penetre. Porque é o seguinte, se ela atravessa, é porque a energia ela foi transferida. Quando atravessa a elástica, ela vai ser parcialmente elástica. Viu? Na verdade, esse tema assim, a gente não trabalha muito aqui nesse contexto, porque é o seguinte, geralmente o que é uma colisão elástica? É quando o objeto ele separa os objetos envolvidos, eles separam. Então, por exemplo, o que aconteceria se fosse elástico no nosso contexto aqui do ensino médio? Na verdade, do ensino médio é o que vai cair na prova de vocês, né? É noções de física. A bala bate, se fosse elástica, ela voltaria, imagine aí, é como se ela batesse num aço bem firme, num colete, bate e volta. Então, assim, é uma colisão parcialmente elástica. Se ela atravessasse, também seria parcialmente elástica. Aí, vamos lá. Se ela permanece junto, inelástica. Se ela se afasta, separa após a colisão, elástica. Ou, na verdade, vai ser parcialmente elástica. A gente vai trabalhar isso aqui no coeficiente de restituição. Primeiro, vamos entender só essa primeira parte. O Wendel, o que ele diz mais? Ele diz o seguinte, a altura atingida, novamente, pessoal, a altura atingida aqui, a altura é de 3,2 centímetros. Né? 3,2 centímetros. Então, vai dar o que? 0, dividido por 100, 0,032 metros. Com relação à posição inicial. Eu acredito que eu digitei errado, é 32 centímetros. Deixa eu ver aqui. Só abrir aqui a questão original. Vamos fazendo aqui. Enquanto abre aqui a questão original, eu acredito que eu tenha digitado errado aqui esse 3,2 centímetros. Mas provavelmente seja também. Transformei logo para metros, ó. A gravidade 10. Gravidade 10 metros por segundo quadrado. E aí, vamos lá. O que vai acontecer aqui, Wendel? Velocidade do projétil. Não é isso que quer saber? Ó? O módulo da velocidade da bala imediatamente antes de atingir o bloco é superior a 240 metros por segundo. Professor, a Grace Kelly perguntou, professor, quando é que vai ser perfeitamente elástico? Vou explicar. Quando a quantidade de movimento antes, né, e a energia cinética antes seja igual à energia cinética depois, a energia cinética do conjunto. A quantidade de movimento se conserva, ok. Mas para tu saber se ela é perfeitamente elástica, tu tem que calcular a energia cinética antes e depois. Se ela for igual, por exemplo, a energia cinética da bala mais a energia cinética do bloco antes foi 100 joules. Calculou, deu 100 joules. Depois, para ser perfeitamente elástico, tem que dar 100 joules também. Só que quando atravessa, dificilmente vai ser perfeitamente elástico. Por quê? Porque quando ele atravessa, ele vai sofrer uma perca por atrito. Então, vai perder energia por atrito. Então, não haverá conservação, nesse caso, da quantidade de movimento. Conservação total, né? Desculpe, da energia. Então, ele não seria perfeitamente elástico. Massa do projétil, mais a massa do bloco, dividido pela massa do projétil. Tudo isso multiplicado pela raiz. Gostei da pergunta, viu? Da raiz. Essas perguntas de parcialmente elástico, perfeitamente elástico ou inelástico, geralmente vêm nas colisões em acidentes de trânsito. Entendeu? Geralmente acontece isso. Nessa caso, no pêndulo balístico, essa questão de atravessar ou não, isso a banca CESP nunca cobrou. É difícil acontecer assim. Se acontecer, você vai calcular a energia cinética antes e após a bala atravessar. 2GH. Gente, aqui só é colocar os valores na fórmula.
Eu só tô, deixa eu ver, eu só tenho que ver aqui, ó. Vamos lá. Massa do projétil mais a massa do bloco, dividido pela massa do projétil. Deixa eu passar aqui, não tem espaço. Vai ter um acidente ali também, na próxima questão. Massa do projétil, 16 gramas, mais a massa do bloco, que é 4.984. Só para você ter uma ideia como isso aqui foi proposital, esses valores, gente. Para dar, em cima, 5.000. Dividido pela massa do projétil, aqui multiplicado pela raiz de 2 vezes 10, a gravidade é 10, ó, multiplicado por 0,032. Tá certíssimo aqui. Pessoal, aqui em cima, velocidade do projétil, aqui em cima vai dar 5.000 dividido por 16, né? Perceba aí que vai dar 16 mais 4.984 dividido por 16. Deu 312, o quê? 312,5. Multiplicado por isso aqui, gente, ó. Wendel, que coisa difícil. 2 vezes 10. 2 vezes 10. 20 vezes 0,32. 6,4. Ainda. 0,032. 0,64. A raiz de 0,64. 0,64. Wendel, qual é o número multiplicado por ele? Dá 0,64. 0,8. A galera tá ajudando aí, ó. Valeu, valeu, valeu. Então vai ficar 312,5 multiplicado por 0,8. Então isso aí vai dar, vamos ver, 0,8, o cara disse que é 250, né? 312,5, 250. Então a velocidade do projétil, 250 metros por segundo. E nesse caso, o item estará certo. Gente, você percebe aqui, ó. Vou falar um negócio para vocês dessa questão, dessas duas questões que a gente fez agora. Gente, esse material eu vou entregar para vocês. Show de bola? Façam e refaçam essas duas questões. No concurso da Polícia Federal, só para você ter uma ideia, de 2018, agora eu não lembro o ano, gente, mas teve um concurso para a Polícia Federal, deixar para simplificar tudo no final, né? Não entendi. No concurso da Polícia Federal caiu uma questão dessa aqui, sabe o que ele dizia? Ele dizia isso, mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar bem aqui no slide anterior, bem aqui, eu vou colocar. Ó. Ele falava o seguinte, a velocidade de um projétil em um pêndulo balístico pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó. Massa do projétil mais a massa do bloco, raiz de 2GH. Eu não lembro se era basicamente assim. Mas tinha uma questão que só era para vocês verem a fórmula. Como calcula. Então a fórmula nunca esqueça essa aqui. Ó. Lá no curso eu coloco uma outra situação para calcular a velocidade do projétil quando ele dá um ângulo aqui, gente. Eu não coloquei aqui porque senão a galera ia fugir rápido, né? E eu acredito que a banca CS não vai cobrar com ângulo, né? Mas eu coloquei, visto, caso ela queira cobrar, enfim. Mas ela tinha um ângulo aqui que a gente colocava pelo... Entendi. Pode ser também, né? 0,64, a gente faria aí a divisão, né? E tiraria a raiz de cima e de baixo 8%, né? Enfim, vamos para mais uma de colisão. Por que eu estou colocando mais questões de colisão, gente? Por que eu estou colocando mais questões de colisão? Porque é certo. Essa aí já é uma questão bem mais realista. Ah, é claro que a outra também era. As outras duas que a gente fez, realista, tão realista que a banca cobrou nos últimos concursos. Vamos lá, essa aí. Via de regra, as questões trazem todas as informações, massa do projeto, bloco, altura, aceleração ou mistura para achar algum desses.
Pode misturar. Eu vou dizer o seguinte, a Banca CESP geralmente cobrou, você pode ver, pode pesquisar, as questões que a Banca CESP cobrou, ela dava todos os valores e queria saber a velocidade do projétil, certo? Porque é o que o perito calcula, para calcular a velocidade do projétil. Então, é o seguinte, eu acredito que ela possa fazer a mesma coisa se vier essa questão. Mas vocês têm que estar preparados, gente. Sempre quando você sabe a fórmula, tá aqui a fórmula, vamos voltar para cá. Aqui é a fórmula. Se ele te der a velocidade do projétil, se ele te der a massa e quiser saber a altura, é só manipular matematicamente. Ah, mas eu não sei. Aí é bom fazer um treino, né? Treinar essas possibilidades. Mas eu acredito, eu acho menos provável. Vamos fazer essa aqui. Gente, essa questão é uma colisão que a gente vai trabalhar apenas o princípio da conservação da quantidade de movimento. E vamos ver se ela é elástica, se ela é inelástica também. A fotografia mostrada abaixo expõe a reconstituição de um acidente, resultado de uma imprudência. Um carro de massa igual a 1 tonelada, ao tentar ultrapassar de maneira incorreta um caminhão, acabou batendo de frente em outro carro de massa 800 kg que estava parado no acostamento. Em virtude de a estrada estar muito lisa por causa de uma chuva ocorrida momentos antes da colisão, os carros se moveram juntos. Olha a palavrinha linda aqui, gente. Os carros se moveram juntos em linha reta com uma velocidade e intensidade de 54 km por hora após o impacto. Então é o seguinte, um carro bateu no outro, após o impacto os dois permaneceram juntos. Colisão, perfeito, Anderson. Colisão inelástica. Inelástica. Vamos considerar dessa forma. Beleza. Então, assim, gente, se cair questão teórica desse assunto aqui, vocês que estão aqui, 79 pessoas, 77, porque comigo são 2 pessoas aqui, então você não pode errar. Principalmente questão teórica. Beleza, Wendel. Admitindo-se que a força que deformou os veículos agiu durante 0,10 segundos, julgue os itens subsequentes. O choque foi totalmente inelástico, mas a quantidade de movimento do sistema permanece constante e mais a quantidade de movimento permanece constante imediatamente antes e após da colisão. O choque foi totalmente inelástico. Correto. Foi inelástico. Totalmente inelástico. Show de bola? E a quantidade de movimento, pessoal, seguinte, cuidado. Quantidade de movimento. Toda colisão, a quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade de movimento antes e depois, ela permanece constante. Viu? Permanece o mesmo valor. Ela se conserva. Então, esse item está totalmente certo. Beleza? O choque foi totalmente inelástico. Para a gente ter certeza se foi totalmente inelástico, a gente é só lembrar. Permaneceram juntos. E acabou. Show de bola. A intensidade da velocidade do carro de 1 tonelada antes da batida era superior a 95 km por hora. E agora? Tem que fazer a conta. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Então, vamos anotar os dados de início, pessoal. Vamos aqui anotar a situação, fazer um desenho aqui da situação. Temos aqui antes, vou chamar aqui de antes. Essa aqui vou chamar de antes. Antes da batida. Esse aqui é o carro que estava parado. Vou chamar aqui de carro, sei lá, carro B. Mesmo que a velocidade após o impacto seja 0. Viu? Vai haver conservação da quantidade de movimento. Porque vai ser 0 numa condição de perca de energia, certo? De perca de energia. E quando acontecer, após a colisão, quando acontecer que foi 0, é porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, isso quer dizer que, somando as duas, ela vai ter quantidade de movimento, mas antes e depois tem que dar o mesmo resultado. Se antes era 0, depois, mas é imediatamente depois. Viu? Sem força externa. Sem força externa. Porque a gente está trabalhando. A gente tem que lembrar disso aqui. Eu acabei não falando, né? Temos que lembrar. A colisão, no nosso caso aqui, ela
segue o princípio de um sistema isolado. Não pode haver forças externas atuando. Se houver, aí vai haver o quê? Perca de... esse sistema, ele pode sim perder toda a quantidade de movimento, porque é na ausência de forças externas. A energia cinética depois, ela vai ser menor. Dependendo se a colisão ela for inelástica, agora se for perfeitamente elástica, ela vai ser maior. Estou gostando dos temas. Deixa eu ver aqui, atrito zero. Depende muito. Por exemplo, num choque, né? Um carro bateu com a parede. Então, aí vai depender muito. Vamos lá. Antes da colisão, esse veículo aqui, vou chamar de veículo B, o que estava parado. E esse aqui é o A, ele vem com certa velocidade. Velocidade do A, ele disse... Eu não sei quanto é que é, né? Não sei. A velocidade do B eu sei que é zero. Que é o A. Isso aqui é antes. Depois, o que acontece, Wendel? Depois, o que acontece? Os dois aqui já estão unidos. A e o B estão com certa velocidade. Tanto o A, a velocidade do A, vamos chamar de V a', é 54 km por hora. Como a velocidade do B também é 54 km por hora. Eles estão juntos. 54 km por hora. Foi isso que ele disse no problema. Isso aqui é depois da colisão. Gente, vamos a trabalhar aqui o princípio da conservação da quantidade de movimento. Vou falar o seguinte, ó. A quantidade de movimento do sistema antes, ela tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Depois. Show de bola? Beleza. Antes, massa do ar vezes velocidade do ar. Isso aqui é quantidade de movimento, viu, galera? Massa vezes velocidade. Mais massa do B vezes velocidade do B. Mas o Ender, a velocidade do B é zero. Pois é, isso aqui vai dar zero. Depois vai ser o seguinte, a massa do A vezes velocidade do A, vamos chamar de V a', mais a massa do B vezes velocidade do B. VB'. Galera, é o seguinte, eu vou colocar aqui esses valores, né? Aqui vai dar zero, né? Por que, Wendel? Por que essa parte aí? Eu não coloquei os valores ainda todos, mas eu vou já colocar aqui para mim. Isso aqui vai dar zero. Isso aqui eu já sei porque a velocidade do B é zero. Então, qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. A massa do A, ele disse que é 1 tonelada. Eu vou colocar aqui do lado. Massa do A, 1.000 quilogramas. 1 tonelada. Massa do B, 800 quilogramas. Pessoal, aí a gente tem... Pois é, vai somar as massas. Vai somar. Vou dizer como é que a gente vai fazer aqui, ó. Vai ficar assim, galera. Massa do A, presta atenção, vezes velocidade do A, igual. Como a velocidade do A e a velocidade do B são iguais, então vamos ter o seguinte, ó. Vai ser a massa do A mais a massa do B, vamos colocar em evidência. Multiplicado pela velocidade. Depois, vamos chamar de V a linha, depois, colocando V em evidência. Gostei, Renato, isso mesmo. E vamos chamar aqui de V a B, né? A velocidade dos dois depois da colisão. Pronto. Vamos colocar agora, deixa eu ver se a gente pode colocar os valores. Podemos, né? A massa do A aqui vai dar 1.000 vezes velocidade do A. Vai passar, se quiser passar logo dividindo, também dá certo, viu, galera? Aqui vai dar a massa do A mais a massa do B. Já posso fazer direto, dá 1.800. Aqui eu posso, gente, eu posso colocar logo um 54. Ou eu poderia também converter, colocaria 15, depois transformava de novo, mas eu posso fazer direto, isso aqui nada me impede. Só fazer a conta, né? Então isso aí, se eu passar aqui esse 1.000, fazer aqui, ó. Se eu passar esse 1.000 dividindo, vai ficar assim, a velocidade do A é igual a 1.800, vamos ver quanto é que dá. Alguém já fez a conta aí? Se alguém já fez a conta mais rápido que eu, por favor. 1.000 vezes 54 dividido por 1.800
Vezes 54, alguém já fez. Dividido por... Dá, acho que tu só trocou aí. Dá 97,2. Ó, 1.800 vezes 54. Dá uma contazinha grande. Dá 97.200 dividido por 1.000. Então, isso aqui vai dar a velocidade do ar 97,2 quilômetros por hora. Então, galera, isso aí, deixa eu ver se tem lá, né? Ele está dizendo que a intensidade da velocidade do carro 1, antes da batida, era superior a 95 km por hora. Então, o item está certo. Item está certo. Viu? Item certo. Só colocar aí, vai anotando aí, viu, pessoal? Certo. Aqui também certo. Alguém fez uma pergunta antes. Deixa eu olhar aqui a pergunta. Professor, quando a colisão for perfeitamente elástica ou parcialmente elástica, calcula da mesma forma que perfeitamente elástica. Sim, tu calcula dessa forma aqui que eu coloquei, ó. Deixa eu voltar aqui. Calcula dessa forma aqui. Viu? Porque no final, tu pode colocar em evidência, pode retirar. Eu sempre coloco toda a fórmula para caso o cara esqueça, porque se ele decorar fórmulas separadas para uma e para outra, pronto, vou voltar. O cara fizer uma separada, aí o cara vai ter que decorar várias fórmulas. Decora a maneira, o básico, né? Que é o quê? A quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois. Isso não vai ter erro, mano. Não vai ter erro, viu? Vamos adiante. Voltei para a questão, certo? Aqui, né? Pronto? Beleza. Voltar lá. Outra questão agora. Mas é uma questão mais simples agora, para a galera que está aí, ô professor, que esses assuntos são difíceis. Bora tentar fazer uma questão mais simples? Pode ser que caia? Pode, gente. Caiu uma questão, duas questões muito bestas no concurso passado. Não, Vinícius. Vou te falar, a ideia do Vinícius está correta. Na verdade, o pêndulo balístico, eu seguro essa fórmula aqui. Mas ela, se tu for reparar bem, ó, presta atenção o que vai acontecer aqui, ó. Se eu jogar essa massa, deixa eu pegar aqui o laser. Vou voltar à fórmula agora. Se eu voltar aqui, ó, essa massa do projétil para cá, ó, fica massa do projétil vezes velocidade do projétil. E aqui, ó, massa do projétil mais a velocidade do projétil. Essa relaçãozinha aqui, ó, raiz de 2GH, é a velocidade do conjunto. É a velocidade do conjunto. Seria a velocidade depois da colisão, que a gente descobre ela através da equação de Torricelli numa situação de lançamento vertical. Então, isso aqui, gente, não dá para eu desenvolver agora com você. Isso mesmo, energia potencial, gravitação, conservação da energia. Não dá para desenvolver agora porque precisaria de mais tempo, né? Só se a gente trabalhasse só isso aqui agora, com conservação da energia. Mas a ideia é essa. Uns entrando, outros saindo. Gente, permaneçam, que no final também eu vou dar a minha aposta para a prova, tá bom? E, ou seja, um vai ter uma questão que você vai se identificar melhor, outra você... Até agora, gente, tá tudo bem? Ó, a Renata diz, agora, nossa, agora fez sentido a fórmula. Beleza. Pois Renata, é dessa forma. Depois eu vou, se der tempo, em outra situação, eu vou abrir essa forma para vocês. Torricelli também. Torricelli e conservação da energia da mesma forma. Viu? Da mesma forma. Depois também eu posso trazer essa informação para vocês. Torricelli ou conservação da energia. MGH é igual a MV ao quadrado sobre 2. É tudo a mesma coisinha do que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. O 2A delta S. Vai dar certo. Valeu, Evan. Tamo junto. Pessoal, essa questãozinha boba. Um policial rodoviário federal estava dirigindo uma viatura a uma velocidade de 72 km por hora, quando acionou os freios e parou em 4 segundos. Caraca, macho. 1, 2, 3, 4. O cara parou mesmo muito rápido. Enfim, né? Os caras estão bacana. Treinamento, beleza. E certo, essa questão aqui é bobinha. Pode ser por essa fórmula aí, Anderson. Ou pode ser justamente pela aceleração, né? Fórmula da aceleração média mesmo. Essa aí tá certa, viu? Não vou dizer que tá errado, não. Tá certíssimo. Mas pode ser por aqui também, ó.
Delta V sobre delta T. Então, Wendel, essa aí foi de graça, para você não zerar, né? Para você não zerar. A aceleração média imprimida pelos freios da motocicleta foi variação da velocidade, gente, muito cuidado, viu? Porque variação da velocidade é sempre a velocidade final menos a inicial. Tudo que é variação é sempre o final menos o inicial. Tudo isso aqui é dividido pelo tempo, né? O tempo a gente sabe que é 4 segundos. Eu vou colocar lá, 4 segundos. A velocidade final é zero, porque ele vai parar. Ele para, né? Então, zero menos... Gente, muito cuidado aqui, ó. Nos dois concursos, por favor, não esqueçam disso. Isso. Quer dizer, no concurso de 2019, atenção, o primeiro texto, ele trouxe uma velocidade de 720 km por hora, que foi a velocidade daquele projétil. Então, 720 km por hora é uma velocidade sugestiva para eu converter. No segundo texto, veio uma velocidade de 54 km por hora. Então, 54 também é sugestiva para eu converter. Eu vou dizer algumas aqui, pessoal, velocidades sugestivas para conversão. Ou seja, essa velocidade, se aparecer lá, provavelmente tu vai precisar converter. Aqui é porque a gente está vendo que a aceleração dá em metros por segundo. Então, é óbvio que aqui eu vou ter que converter. Divide por 3,6, Elisângela, isso mesmo. 36 km por hora converte. 54 km por hora converte. 72 km por hora converte também, é muito comum. 90, 108, 126 e 144. Então, essas velocidades aí, gente, se aparecer, opa, essa aqui eu vou ter... Tenta, gente. Mas se for uma questão simples dessa aqui, o cara não saber a conversão, mano, pelo amor de Deus. E então aqui, 73 km por hora vai dar 20 metros por segundo. Wendel, como é que faz isso aí? Divide por 3,6, rapaz. Divide por 3,6. 3,6. Alguém... A Elisângela colocou aí. Show de bola? Então aqui vai dar 0 menos 20 sobre 4. Aí vai dar, gente, aceleração. Muito cuidado, ó. A aceleração média vai dar menos 5 metros por segundo quadrado. Ih, o Ender aí, tá errado, tá certo, gente. Quando ele fala em módulo, ele só quer saber o valor, né? Então, está certo. Então, o módulo da aceleração média é igual a 5 metros por segundo quadrado. O Ender, se ele não falasse módulo, gente, caberia recurso. Olha, o Lúcio perguntou. Caberia recurso. Porque a banca, eu acredito que a banca, ela na inocência, colocaria, não, é 5, né? Então, se ela colocasse assim, que dissesse que era verdadeiro, você poderia dizer que era errado. Porque ela não é 5, ela é menos 5. Ela é uma aceleração negativa, porque ela reduz a velocidade. Mas como ele falou em módulo, certo? Então, assim, para não ter erro, se colocar módulo, é o valor positivo. E se não vier módulo ainda, tu vai colocar o valor negativo. E se ele errar lá, beleza? Porque está reduzindo a velocidade. Se ele colocar lá, aí vai ter que receber o recurso. Gente, essa aqui é massa. A gente já sabe a aceleração. Show? Pessoal, guarda essa informação. Distância de frenagem. Não caiu no último concurso. Mas é uma possibilidade. Por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Eu já vi questões, algumas questões da banca CESP, não na PRF. E também outras questões de vestibulares, militares também. Perito, falava o seguinte, um condutor vinha a certa velocidade e aí observa um obstáculo na sua frente. Aí ele fala até do tempo de reação. O tempo de reação entre ver o obstáculo e apertar o freio é de 0,6 segundos. E a aceleração de frenagem do carro é de 5 metros por segundo, né? A aceleração de frenagem seria negativa, mas ele vai dizer que é 5. Qual foi a distância percorrida durante esse processo de frenagem a partir do momento que ele viu o obstáculo? Aí esse tipo de questão, pessoal, tem que ter cuidado. Mas eu vou fazer esse aqui que não tem essa questão de tempo, de reação. Qualquer dia desse eu coloco lá no meu Instagram, lá uma questão falando sobre... Eu acho que eu até coloquei, não sei se eu coloquei, depois eu vou ver. Aqui, gente, só fazer o seguinte.
Equação de Torricelli. Por quê? Pode utilizar pela outra também, mas aqui pela Torricelli dá certinho. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Aí mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de distância, deslocamento. Velocidade final ao quadrado, gente, ele vai parar. Viu? Então, 0 ao quadrado, né, vai dar 0. Aqui, a velocidade com que a viatura vinha, cuida, aí a gente já sabe, né, 20, né? 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5. Olha aí, gente, agora aqui tem que colocar o menos 5. Vezes ΔS. Percebe lá, gente? Aqui não, eu não posso negociar com menos 5. Ah, vou colocar mais ou menos. Ah, professor, na questão anterior a aceleração era módulo. Aqui não. Aí vai dar o quê, gente? Aqui vai dar 10, né? Então vai ficar 10 ΔS. Aqui, ó. Vai dar negativo, né? E eu já passo para o primeiro membro positivo. Então ficaria menos 10 aqui, ó, desse lado, eu passo para cá 10 positivo. Vezes 400. Vezes 400. Então vai ficar aqui ΔS. Só 40 metros, muito pouco. Só 40 metros. Vamos ver se está certíssimo aqui. Tá certo, tudo certinho. 5 mesmo, tudo certinho. 40 metros. Não, mas aqui, na questão 6, ó. Questão 6, ele não interessa o módulo, não. Lá ele quis saber só o módulo da aceleração. Aqui a gente vai colocar o valor da aceleração, não é módulo, não. Viu? Distância de frenagem. A questão aqui já fala de outra situação. Se é que você me entendeu. Delta seria a distância de frenagem. Sim, delta S seria a distância de frenagem. Distância de frenagem, isso mesmo. Pode chamar de D também, viu, galera? Pode chamar de D, de delta S. Porque o delta S é o deslocamento, a gente utiliza na física, né? O deslocamento. Viu? Pessoal, não vou cansar vocês, não, viu? Eu vou fazer aqui, porque eu sei que física também, se o cara passar muito tempo, é uma maratona, assim, porque 6, errado, né? Isso mesmo, não coloquei, né? Errado. A maratona, mas a gente vai fazer aqui também, dosar, tudo de acordo com as possibilidades. Essa questão CESP, outra questão, aí essa aqui é da banca. Gente, é uma questão muito boa. Vamos fazer uma. Estamos na sexta? Vamos fazer uma. Tem aqui, viu? Vamos fazer questão de trabalho. Acredito não, eu tenho a certeza que possa cair, viu? Porque caiu nos 2 últimos concursos. Nos 2 últimos. Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de 2 fases. Na primeira fase, lançamento também. Na primeira fase, denominada arrancada, o automóvel é acelerado por 10 segundos, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km por hora. Olha aí, ó, apareceu 36 km por hora, banca CESP. Sugestivo. Na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 segundos. 0,1 segundo. Tendo sua estrutura sido danificada após o choque. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10. Verdade. Na fase de arrancada, a aceleração é uma questão boba, gente. Na fase de arrancada, a aceleração foi de 1 metro por segundo quadrado. É só você calcular o quanto. Ó, isso aqui caiu, gente, na banca CESP, viu? É só você calcular que em 10 segundos ele atingiu 36 km por hora, gente. Então, a variação da velocidade, fazendo aqui já sem perca de tempo, a aceleração média vai ser a variação da velocidade sobre o tempo. Então, a variação da velocidade aí foi de 36 km por hora, né? 36 km por hora, que vocês sabem que isso aqui vai dar 10. Por quê? Divide por 3,6 e vai dar 36, dividido por, desculpe, 10
10 dividido por 10. E vai dar 1. Uma questão boba. Aqui também só uma para massagear vocês não ficarem também tão, tão massacrados aí. Agora, gente, pronto. Isso aqui de boa, né? Essas questões agora, de agora em diante, por exemplo, algumas questões aí foi da banca. Essa questão que eu vou colocar aqui agora para vocês é uma questão parecida com o que caiu no último concurso. O texto é praticamente o mesmo, eu acredito que o texto é o mesmo. Eu fiz várias modificações em várias questões, pessoal, mas tudo baseado no último concurso, nos últimos, né? Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. De novo, novamente, a velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é igual a 0,60. A partir dessa situação, julgo os itens que se seguem, considerando a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo quadrado. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à metade do valor da aceleração gravitacional. Boa! Obrigado, Gleison. Aí, pronto, gente. É isso aí que vocês têm que anotar. Pra vocês ganharem tempo no dia da prova. Faltou 54. Deixa eu ver se tu colocou 54. Colocou não. Coloca assim, 36 e depois 54. Vai 10, 15, 20. Mas tá ok, tá ótimo. Faltou 54. Galera, o veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à metade do valor da aceleração gravitacional. Galera, é o seguinte. A aceleração centrípeta caiu no último concurso, viu? V ao quadrado sobre o raio. Não tem segredo não, viu? Tem bobagem aqui não. A aceleração centrípeta. Já a gente anota os dados aí que forem necessários. Você vai logo pro valor que... A velocidade a gente tem? Temos, gente. Cuidado. A velocidade é 54 km por hora. Você vai colocar 54? Não. Porque a aceleração da gravidade é em metros por segundo quadrado. Então aqui tu vai colocar o quê? 15 metros por segundo. E tu já sabe, né? Então vai dar 15 ao quadrado dividido pelo raio. O raio foi quanto, Wendel? 50 metros. Então vai dar 15 ao quadrado dividido por 50. Aqui vai dar 225. Por favor, alguém faz essa conta aí. 225 dividido por 50. E dá quanto, gente? 4,5, né? Olha só. 4,5 metros por segundo. Cara, gente, a conexão está muito boa, porque vocês estão muito rápido. Olha só. Aí vamos julgar agora o item. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à metade do valor da aceleração gravitacional. O que mata aqui é o enunciado, o item, né? Ou seja, a aceleração da gravidade é 10. Então ele está dizendo que a aceleração vai ser superior à metade de 10. Ou seja, vai ser superior a 5. E é falso. Porque 4,5 não é superior a 5, é inferior. Então o item é errado. Cuidado com o enunciado, viu, gente? Às vezes ele quer envolver um pouquinho de lógica. Aí ela colocou. Valeu, Grace. Ela pode tentar te enrolar no enunciado. Vamos adiante, pessoal. Temos aí alguns itens importantes. Olha só. Cara, que massa. Nesse texto, o texto anterior aí, ó, temos mais uma, duas, três, mais três questões. Ah, cara. Pessoal, uma questão muito possível também, viu? Velocidade máxima em curva. Caiu no último concurso, né? Ele colocou 54, não derrapou. Pelo menos o problema não disse isso. Mas como é que eu calculo ainda a velocidade máxima que eu possa ter numa curva, uma curva com atrito? Gente, por favor, não esqueçam dessa informação. Inclusive, eu já orientei a galera que é aluno das turmas, porque pode vir uma questão também dessa daí. Eu tenho uma aposta, né, gente? Mas nessa aposta eu também tenho algumas ramificações. Se o cara fechar a aposta, as questões que eu coloquei lá, estuda mais isso, estuda mais aquilo, para o cara não ficar perdido. Então, bora lá. Como calcula a velocidade? Como é fácil? Velocidade máxima em curva com atrito. Raiz quadrada
de mi, R, G. A demonstraçãozinha, gente, eu faço tudo isso aqui no curso. Por que é essa fórmula? Claro que vocês aqui não serão físicos. Na verdade, vocês são formados muitos em outras áreas. Vocês querem atingir 6 pontos para serem PRF. É só isso que vocês precisam saber. Decorar é importante, muito importante. Se vocês puderem entender de onde vem, melhor ainda. Mas se vocês não puderem decorar e conseguir chegar lá e fazer, pô, dá certíssimo. Quero que vocês entendam aqui duas coisas dessa forma, gente. A velocidade com atrito, já vi questão dessa maneira. Então, tem uma questão aqui. A velocidade, uma situação com atrito, ela não depende da massa. Ela vai depender do raio da trajetória e do coeficiente de atrito. Obviamente. Mas, professor, sabendo a aceleração centrípeta, saberemos qual a velocidade máxima para derrapar ou não? Não, porque a aceleração centrípeta é com aquela velocidade que a gente calculou antes. Vamos voltar aqui. Ali é a aceleração centrípeta que ele tem. Naquele momento com essa velocidade, beleza? Show de bola, ele colocou. Porque é o seguinte, agora eu tenho que calcular qual é. Posso até calcular qual é a aceleração centrípeta máxima que ele possa ter. Viu? Sabendo aqui essas informações. Dá para calcular também. Vamos lá. Velocidade máxima. O Mi, gente, a gente sabe, né? Ele deu lá no problema. O Mi é 0,60. O raio é 50. E a gravidade, ele disse que era 10. Pessoal, cuidado também. A banca CESP gosta de colocar a gravidade 9,8, viu? Mas assim, 9,8 você vai te dar um trabalho maior nas contas. Aqui a gente está fazendo pela calculadora, porque vocês vão treinar isso aqui. Então vamos colocar aí, gente, quanto é que dá mais ou menos. Por favor, alguém me ajuda aí, quanto é que dá. Aqui vai dar 300, né? 6 vezes 50, raiz de 300. É aproximadamente 10 raiz de 3. Então vai dar mais ou menos, raiz de 3 é 1,7, sei lá, dá mais ou menos. O cara já fez logo, foi. Acho que dá mais ou menos 17, alguma coisa, gente. Por favor, deixa eu ver se eu lembro. 17,3, 17,2. Por aí, dá 17, alguma coisa. Vamos colocar aqui 17,3. Pronto. Dá menos de 20. Então, o seguinte. Olha só, gente, o que vai acontecer aqui, ó. Ele está falando, se o cara colocar 20 metros por segundo, ele não vai derrapar. Aqui é 20, né? Lembra, 72 é 20. A Grace colocou aí. 72 é 20. Só que a velocidade máxima, para que não haja derrapagem, a gente acabou de calcular, é 17,3, menor que 20. Show de bola, galera. Show de bola. Vocês são... Tem uma galera aqui 100%, viu? Tem uma galera aqui que tá... Vai arrancar uns pontinhos de boa. Derrapará. Vai derrapar, viu, galera? Então aí, cuidado, sem que haja derrapagem. Isso aqui é errado, né? Então coloquei errado. Valeu, galera. Valeu. Vocês estão muito bem, viu? E quem não está dizendo aí também, eu acredito que está pegando algumas informações, viu? Olha só, gente. Para uma pista molhada, teremos a redução na velocidade máxima numa curva, pois haverá um aumento no coeficiente de atrito estático máximo. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu gostei dele. Davidson. O nome do cara é Davidson Tree. Para uma pista molhada, teremos a redução na velocidade máxima, óbvio, pois haverá um aumento no coeficiente de atrito estático máximo. Gente, a primeira parte está correta. Mas a segunda, gente, não está correta, não. Porque se vai reduzir a velocidade, são grandezas diretamente assim, ó. A velocidade é diretamente proporcional à raiz quadrada do μ. Então, assim, se diminui o μ, diminui a velocidade. Ele está dizendo que aumenta o μ. Não, tá. Veja só, gente. Se a pista está molhada, o atrito diminui. Óbvio, então vai ficar mais escorregadia. E está dizendo que o atrito vai aumentar. Então, questão teórica, gente. Cuidado, viu? Beleza? Beleza. Então, item errado também. Mais outro item errado. Tô colocando certo aqui, ó. Errado. Por que tá errado ainda aqui, ó? Não aumento.
Qual fórmula, irmão? Sim, essa aqui de cima. Pronto. Essa aqui de cima sempre tu vai utilizar quando ele te der o raio da trajetória e o coeficiente de atrito. Você pode colocar ela de boa, porque essa fórmula vai te dar o quê? A velocidade máxima que o carro pode ter numa curva. É basicamente isso. Cara, é o seguinte. Como é que a gente pode calcular essa velocidade? Porque ela é o seguinte, vai ser o quê? Ó? Vai ser força centrípeta, vai ser igual a força de atrito. Máximo. Porque nesse caso, a gente vai ter uma força centrípeta que vai ser nula em sentidos opostos, mesma direção, no momento da curva, ou seja, a força de atrito vai funcionar como uma força centrípeta. É basicamente isso. Vai ser a resultante centrípeta. Aqui tu tem aqui, ó, mi v ao quadrado sobre o raio, né, força centrípeta. E aqui tu tem a força de atrito estático máximo, que é mi vezes a normal. Mas a normal, galera, é mg, numa superfície plana. A massa tu pode cancelar, percebe? Ó, cancelando a massa, o R tu passa multiplicando. Aí fica assim, ó, velocidade é igual a raiz quadrada, aí tu chega naquela fórmula, mi RG, numa condição de atrito máximo. Mas ela basicamente pode usar sim, todas as vezes que ele te der essas informações. Para uma curva segura, sem derrapagem, quanto maior for a massa do automóvel, menor... Ah, pelo amor de Deus, gente. Nunca esqueça disso. A massa não depende de quem dá... Desculpe. A velocidade máxima não depende de forma alguma da massa, galera. Só você olhar para a fórmula. Professor, mas aqui tinha massa, a massa foi embora. Porque o cara pode dizer o seguinte, um caminhão, ele vai ter que ter velocidade menor por conta, para não derrapar. Não tem nada a ver com derrapagem. O caminhão tem inércia maior, mas isso não tem nada a ver inércia com força de atrito. Então aí tem errado também. Depois vocês pegam esse material, gente, e mastigam ele. Qualquer dúvida depois vocês podem me procurar. Eu ainda, cara, não entendi essa parte aqui direito. Como o senhor me dá aqui uma mão? Tem sim. Então a aceleração centrípeta tem que ser maior ou menor que a velocidade máxima. A aceleração centrípeta tem que ser maior ou menor que a velocidade máxima. Aí é o seguinte, pronto. Para tu calcular a aceleração centrípeta, só tu jogar na fórmula aqui, ó. A velocidade máxima que tu tem é essa, né? Olha só. Eu acho que não sei se eu coloquei uma questão dessa aqui. Então só tu fazer isso aqui, ó. Aceleração centrípeta, ela vai ser tão maior quanto maior for a velocidade. Tu vai pegar aquela velocidade máxima que tu achou ali, ó, e dividir pelo raio. Aí tu vai calcular quanto é que vai valer a aceleração centrípeta. Aí a Elisângela colocou o seguinte: no caso seria raio e aceleração, professor? Seria isso mesmo. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui a pergunta da. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Muito cuidado. Nesse caso, a aceleração centrípeta. Isso, aqui em cima sim. Aqui, ó, nesse caso, a aceleração centrípeta tem que ser proporcional ao quadrado da velocidade. Isso mesmo, ao quadrado. Tem que falar dessa maneira. Ela é uma função quadrática, na verdade não funciona não. Ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Aqui, da mesma forma, a velocidade máxima é proporcional à raiz quadrada do mi, raiz quadrada do r, raiz quadrada do g. Viu? Mas é diretamente. Diretamente, e não o inverso, viu? Diretamente, as duas aqui. Então, quanto menor o raio, aqui também. Agora, aqui é o seguinte, a aceleração centrípeta, ela é inversamente proporcional ao raio. Agora, pode dizer assim, inversamente proporcional ao raio. A gente tem umas questões boas aqui. Acho que é de... Olha só, gente, ali, ó. Pronto. É justamente a pergunta dela. Justamente a pergunta dela aí, galera. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo quadrado, essa questão caiu no último concurso, gente. Parecida com ela aqui. Então é só fazer o seguinte, tu já sabe a velocidade máxima? A aceleração centrípeta é igual à velocidade máxima ao quadrado sobre o raio. A gente coloca esses valores para mim, por favor. Qual é a aceleração centrípeta máxima que ele pode ter? A velocidade máxima, vamos colocar aqui 17,3, aproximadamente, ao quadrado sobre o raio que é 50.
Faz aí na calculadora. 5,98. Pronto, aí. Alguém já fez aí rápido, amigo. 5,98 metros por segundo quadrado. Então ele pode ter até essa aceleração centrípeta aqui, gente. 5,98. Essa questão caiu no último concurso. Você vê como é fácil. Olha o tamanho do cálculo, gente. Olha o tamanho do cálculo. Aqui você deveria só multiplicar e treinar isso aqui, ó. Treinar esses cálculos. Isso, pronto. Aquele 300 lá que a gente calculou. Show de bola, irmão. Viu? A gente é levado ao quadrado, a gente era a raiz. Show de bola. Rapaz, esses caras são... Pronto. Então, gente, aqui é certo, errado, certo, errado, certo, errado. Show, gente. Pessoal, tá quase terminando, viu? Tá quase terminando. Agora vamos para as questões de trabalho, né? Quase terminando. Vamos ver quantas questões faltam para a galera ficar aí. Temos aí pelo menos só mais 14, 15, 16. 4 questões, 4, 5, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é de lançamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, essa questão aqui ó, é o texto do último concurso. É o texto do último concurso. Show? Sendo o texto do último concurso, eu fiz coloquei algumas possibilidades aqui. Calculando o trabalho da força-peso. Fiz algumas modificações também no texto, viu? Lá, na questão original, aqui era 720, e aqui eu coloquei 900. Aí o restante está tudo ok. Parece que aqui tá certo, aqui também tá certo, viu? E aqui parece que mudou um pouquinho aqui a altura. Parece que a altura era 1,5. Mas eu acho que não vai interferir aqui, não. Vai interferir, tem aqui. Pessoal, essa questão aqui, eu vou disponibilizar para a galera, viu? Essa questão aqui, considera uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo, o alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro. Depois vocês veem essa questão do último concurso. Depois tenta fazer essa aqui, do zero. Beleza? Eu tenho um comentário de todas essas provas aqui também. As questões do último concurso. Vamos logo para a questão. Se o disparo ocorresse em um ambiente livre, sem a presença do alvo, o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,2 joules. Ué, do que se trata essa questão? O cara vai disparar a arma horizontalmente. A velocidade do projétil aqui, eu já vou colocar logo, a velocidade do projétil é de 250 metros por segundo. Aqui é 900 km por hora, é 250 metros por segundo. A altura do projétil ao solo é de 1,4 metros. Viu? E o projétil está a uma distância do alvo, né? Cano da arma, do alvo, distância de 50 metros. São as informações mais importantes. Para resolver o problema, pessoal, não precisa nem olhar esses enunciados todos não. Se o disparo ocorresse em um ambiente livre, sem a presença do alvo, o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,2 joules. Trabalho da força gravitacional, o trabalho da força peso, mgh, e acabou. Tu precisa só da massa do projétil. Deu ali, tá ali a massa do projétil. 10 gramas, pessoal, tem que ficar em quilogramas, viu? Então a massa do projétil é 0,01 gramas. Desculpe, quilogramas. 10 gramas é dividido por 1000. Quilogramas. E o cara já fez. E pronto, cara. Só jogar aqui os valores na fórmula. Trabalho da força-peso. A massa, 0,01. 9,8. E a altura, 1,4. É isso mesmo, é que dá?
É porque eu acho que ele colocou a gravidade 10, né? Mas assim, aqui tá 9,8. Só ter cuidado, viu? Todo jeito dá certo. O trabalho da força-peso, aproximadamente 0,14 joules. Mas é 0,13, viu, galera? Utilizando isso. Tá certo. Aproximando 0,14, mas dá 0,13 alguma coisa. Tá certíssimo, viu? Se a gente fosse aproximar, dá 0,13, 0,14. Mas esse problema não haveria. Certamente não haveria, não. E no caso, ele quer saber se é menor, se é superior, ou seja, é falso, né? É inferior a 0,2. 0,14 é inferior, 0,3 é inferior a 0,2. Adiante, pessoal, mais uma. A energia cinética do projétil no momento em que abandona o candarma é inferior a 350 joules. Energia cinética, galera, olha só, estava faltando uma questãozinha dessa. mv ao quadrado sobre 2. Para quem está zerado aí, energia cinética é uma fórmulazinha boba, viu? E caiu no último concurso, no 2013, desculpa, caiu em 2013. Do trabalho, teremos do trabalho energia cinética. Assim, deixa eu voltar lá. Esse 0,2 aí. Aqui é? Só me diz para a gente fechar. E aí? Posso passar adiante, pessoal? 0,2 é maior que 0,14. Viu? É porque a gente pega pela ordem decimal, viu? 0,2, 0,1. Thaís, desculpa, viu? Entra. Nesse cálculo aqui não vai entrar, não, viu? É porque, na verdade, vocês lembram que a banca CESP ela coloca um texto, certo? E desse texto ela extrai algumas informações, na verdade, alguns itens. Essa velocidade serviria para calcular uma outra coisa que eu não coloquei aqui. Mas no último concurso caiu uma questão que só era para calcular o trabalho. E não precisaria, nesse caso aqui, para calcular o trabalho da força-peso. Nessa situação, ele não precisaria. Então, um item lá do último concurso também não precisou utilizar a velocidade. Um dos itens. E outra coisa, essa velocidade de 900 aqui eu já coloquei 250, viu? Aí aqui, gente, ó, outra coisa interessante. Ah, vou precisar dela agora. Volto para cá para dizer. E vai trazer na próxima. Ah, pronto, gente. Eu tenho que explicar isso aqui. Por que eu utilizei o 0,01, né? Porque aqui, ó, primeiro que a gravidade é metro por segundo quadrado sistema internacional. A massa, para tudo ficar em joule no sistema internacional, a massa tem que estar em quilograma. Então, assim, é porque eu coloquei já direto, mas isso aqui é massa, ó, 10 gramas. 10 gramas. Aí eu transformei em quilogramas, viu? Aí por isso que tem que ficar no sistema internacional para o resultado 10 joules. E aqui, gente, vamos precisar da velocidade, ó. Energia cinética é igual a massa. A massa é 0,01, não é isso? A velocidade, a massa do projétil, viu, galera? A velocidade 250, vixe Maria, ao quadrado, tudo isso sobre 2. Por favor, gente, me ajuda aí nos cálculos, viu? Ah, o Will já fez, o Rodrigo. Né? Presente. Rapaz, é bom demais trabalhar com os cabos assim que são rápidos. E não precisa nem perder tempo com cálculo. E aqui vocês veem na matemática, né? Eu sou de matemática, vocês ensinam isso aqui. Então, gente, olha só, fica muito massa. E aí? É inferior, certo, né? Eu fiz direto, confiei em ti, tá certo, né, gente? Confiei no Rodrigo. Se alguém contestar aí, é certo, então beleza. Pessoal, as últimas questões aqui vai tratar de impulso e quantidade de movimento. Valeu, obrigado, Camila, obrigado, Thiago. Impulso, assim, não necessariamente colisões, aqui eu estou falando de teorema do impulso. É uma questão também possível, pessoal. Vou colocar bem na aposta. Por quê? Está relacionado com
com a dinâmica de um movimento, de um carro, de um veículo, etc. Alguns automóveis dispõem de um eficiente sistema de proteção para o motorista, que consiste de uma bolsa inflável de ar. Essa bolsa é automaticamente inflada do centro do volante quando o automóvel sofre uma desaceleração súbita, de modo que a cabeça e o tórax do motorista, em vez de colidirem com o volante, colidem com ela. Airbag, né? A figura a seguir mostra dois gráficos da variação temporal de intensidade da força que age sobre a cabeça de um boneco que foi colocado no lugar do motorista. Os dois gráficos foram registrados em duas colisões de teste de segurança. A única diferença entre essas colisões é que na colisão 1 se usou a bolsa e na colisão 2 ela não foi usada. Obrigado, aprovação vem. Isso eu não fica melhor. Obrigado. Pessoal, é o seguinte. Olha esse gráfico e veja que o gráfico rosa, né, que tem a bolsa, que está sem a bolsa de ar, ele tem um impacto com menor tempo, porque é força sobre tempo. Eu nem sei como é que ler gráfico, mas é simples, gente. Ó. Só perceber que de 1 segundo a 3 segundos, a força ela vai lá no 800, em 3 segundos, né? Ela acaba. Em 2 segundos é muito rápido. Já com a bolsa de ar, a gente aumenta, nem vai precisar calcular a área, nem vai precisar. Mas vamos ver, se precisar é fácil também. Na bolsa, com a bolsa de ar, gente, com o airbag, o que vai acontecer? Ele aumenta o tempo de contato numa batida. O cara demora mais, a colisão, né? Ele tá ali, bate na bolsa, a bolsa amortece, aumentando o tempo de contato e, consequentemente, diminuindo a força. Porque na colisão, nunca esqueça disso, a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento vai ser a mesma, independente do cara ter airbag ou não. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser a mesma, porque a velocidade do camarada era 100 km por hora e bateu e parou. Então, se a quantidade de movimento, a variação for a mesma, o impulso é o mesmo. Então, muito cuidado, o impulso não muda em uma mesma colisão. O que vai mudar, gente, é a relação entre tempo e força. Por exemplo, com a bolsa de ar, o tempo aumenta e, consequentemente, a força diminui. Sem a bolsa de ar, o tempo é rápido, a colisão o cara bate logo no para-brisa ali, no painel, né? Então é muito rápido. Bate logo, o tempo menor, a gente tem maior força. Por isso que o dano é maior para o cara. Tem até uma questão, pessoal, uma situação, mas isso vai lá para o princípio da conservação da quantidade de movimento, a galera sabe muito bem disso aí que eu estou falando. Antigamente os carros eles eram maciços. Por exemplo, aqueles carros antigos, Chevette, Belina, Del Rey, o cara batia o carro não acontecia nada, né? Não acontecia nada, assim, ou ralou um pouquinho aqui. Mas também, consequentemente, essa energia toda de fora é transferida para os ocupantes. Hoje em dia, não. O carro ele dá um trisque na beirada do meio fio e pronto, o carro perca total. Porque a massa todinha à frente, a massa lateral, a massa tudo, dentro ele consegue ainda manter intacto. Assim, claro, é muito difícil, depende da situação. Então, assim, o impulso é igual a força vezes o tempo. Show de bola, alguém colocou aí, ó. Isso mesmo, força vezes delta T. O impulso também pode ser calculado pela variação da quantidade de movimento. Pronto. Duas fórmulas do impulso aqui. Impulso resultante, variação da quantidade de movimento. Impulso também resultante pode ser calculado pela força vezes o tempo. A gente chama até de impulso instantâneo. Desculpa, de uma força. 15, 16 e 17 a gente finaliza nossa maratona de hoje, viu? Da análise desses gráficos, julgo os itens subsequentes acerca do sucesso da bolsa com equipamento de proteção. Eu esqueci de tirar o certo e errado aí. A variação da quantidade de movimento será maior no gráfico 2, que representa um automóvel sem a bolsa de ar. Gente, falso, viu? Falso, porque eu falei para vocês, como a variação de velocidade é a mesma, gente, por favor, pessoal, caiu questão boba no concurso passado de teoria sobre colisão, sobre conservação da quantidade de movimento. Então, assim, pelo menos essas informações que eu estou dando aqui, você que chegou no início da aula, achou dificuldade em uma e outra, tente anotar essas informações mais importantes. Vocês que ficaram aqui até agora, eu vou disponibilizar a gravação para vocês reverem a aula, o material também aqui eu vou disponibilizar para vocês. Finalizando aqui a 16. Então, aqui está errado. Porque a quantidade de movimento é a mesma. Alguém colocou aí, deixou evoluir.
Errado. Por quê? Q1 é igual a Q2. Não depende, gente. Não depende da, 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 do airbag ou não. A bolsa diminui o intervalo de tempo. A bolsa diminui o intervalo de tempo da desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a intensidade da força média que atua sobre a cabeça. Gente, lembra, o airbag aumenta o tempo de contato, de colisão. O airbag, a bolsa de ar, aumenta o tempo, viu? A bolsa de ar, galera, aumenta o tempo e, consequentemente, diminui a força. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Presta atenção, por favor. A gente está finalizando, falta só mais, né? Beleza? E eu vou colocar a aposta aqui para vocês. Então, perceba aí no gráfico, ó. Com a bolsa de ar, o tempo aumentou e a força diminuiu. E tem errado. O efeito tem mapa aqui, meu amigo. Que linguagem bonita, viu? Gostei. O efeito temporal do corpo com a bolsa é maior. Pronto. Gabaritou física, só com esse enunciado aí, show de bola. Gostei, viu? Então aqui, gente, essa 2 é errado. Errado. E vamos para o terceiro. Ah, está aí a resposta correta. Eu acredito, né? Eu nem olhei ainda. Vamos lá. A bolsa aumenta o intervalo de tempo da desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, portanto. Oxente! Tá certo, né? Aumenta o intervalo de tempo e diminui, portanto, a intensidade da força média que atua sobre a cabeça. Aqui está lindo. Certo. Gente, uma outra informação que eu não coloquei aqui é em relação à primeira lei de Newton, viu? Vocês têm que estar por dentro dessas, principalmente dessas partes teóricas. Essa aqui é uma questão teórica muito bonita. Eu vou voltar assim, meu irmão. Essa aqui, né? Eu estou falando aqui de impulso resultante, que é igual à variação da quantidade de movimento. Mas, também, eu queria que vocês levassem em consideração a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, beleza? Eu vou deixar isso aqui para você ver aí a questão, tirar foto, tirar o print foto. O cinto de segurança, cara, eu não coloquei essa questão aqui, mas tem uma questão muito boa que fala o seguinte: o cinto de segurança, qual é a finalidade? Primeiro que ele diminui, ele reduz os efeitos causados pela inércia. Primeira lei de Newton. Ele não, aí ele aplica força, né, que diminui os efeitos causados pela inércia. Porque um carro está ali em certa velocidade, 60 km por hora, o cara bate em um determinado, sei lá, em uma árvore. Ele bate, aí o corpo dele tem a tendência de permanecer em movimento. Só que o cinto de segurança exerce uma força de sustentar ele. Professor, no caso do impulso. No caso, o impulso e a quantidade de movimento. No caso, professor, no caso, o impulso e quantidade de movimento. Não muda? Não, vai mudar. O que a gente leva em consideração aqui? Cuidado. O impulso não muda, porque o impulso ele vai estar de acordo com a colisão. A quantidade de movimento pode mudar. Só que a variação dessa quantidade de movimento que mudou, porque antes era tanto, por exemplo, bateu, né? No caso ali, antes era 50, e agora bateu, né? E o carro permaneceu em movimento, ficou 20. Então, essa variação vai dar o valor do impulso resultante. Então, claro, com certeza, a quantidade de movimento muda, mas essa variação de quantidade de movimento me deu o impulso resultante. É isso que acontece. Galera, minhas apostas agora. De bola, para a gente finalizar, vocês não ficam, eu sei que para vocês física, para muitos de vocês, não para todos, mas para muitos de vocês aí, física é um nó, né? E eu agradeço aqui, de já, gente, vocês permaneceram mesmo que a galera entrou a mais ou menos 80, e está 62, está um número muito bom, graças a Deus, e vocês só tem a ganhar, porque isso aqui, Pronto. Eu sempre oriento a galera, gente, seguindo o que a banca cobrou nos 2 últimos concursos, bem como em outros, na perspectiva policial, perita, etc. Então, eu vou orientar a galera sempre assim. Wendel, eu vou passar o top 6 para vocês.
Se fosse química, seria show. Vou passar o top 6 para vocês, galera. Ou seja, 6 questões que eu acredito que possa cair, mas também com variações, é claro, gente, porque eu também não tenho todo o conhecimento. Agora, o que acontece é o seguinte, no último concurso, 2019, numa revisão de véspera que a gente fez, eu acertei 3 questões. Não a mesma questão, mas os detalhes, que, inclusive questão de trabalho, enfim, vamos lá. Foi outra questão, não lembro mais, teve duas questões. Esse não será 4. Deixa eu voltar aqui para a Elza. Acho que deve ser esse aqui, né? Esse? Esse. Como decorar tantas fórmulas? Escreve no teu quarto, em cima do teto. Fica, assim, faz música. 16 também. Faz música. Exercícios. Gostei, Anderson. Exercício mesmo. Muito exercício você vai conseguir criar habilidades. Pronto? Posso passar, né, gente? Top 6. Eu fiz a nossa aula, gente. Isso. Eu fiz a nossa aula de acordo com esses temas, né? Algumas variações aí. Colisão inelástica. Pode vir pêndulo balístico, cálculo da velocidade do projeto ao sair do campo da arma, ou cálculo, tem um acentinho no AI que eu não botei, né? Cálculo da velocidade de um veículo antes de uma colisão. Viu? Primeira questão, não vai ser essa sequência, mas eu acredito que vai cair uma questão desse nível aí. Por quê? Os dois carros se bateram ali no ABR. E aí o cara pode muito bem ali colocar uma situação para calcular qual foi a velocidade do projeto do carro antes, do carro que estava ruim, igual aquela questão que a gente fez, a segunda. Segunda, trabalho de uma força. Pode vir força de atrito ou força peso. Vai ter um texto. Claro, gente, eu não estou colocando aqui, cair de trabalho, só força vezes não, deslocamento não. Vai ter um texto e dentro desse texto ele pode calcular o trabalho da força de atrito ou o trabalho da força peso. É uma aposta minha. Isso não estou dizendo que vai acontecer. Mas se você seguir isso aí, principalmente quem está zerado hoje, seguir esse cronograma, fecha ele e depois lembra que tem outra aposta e posso dar outra aposta. Atenção? Energia mecânica, cinética ou potencial gravitacional. Gente, eu acredito mais que caia a energia cinética. Só para vocês lembrarem, energia mecânica pode calcular. Ah, sim, eu vou colocar bem aqui, ó. Pode cair, gente, o teorema do trabalho. Energia cinética, eu vou colocar aqui, ó. M V ao quadrado sobre 2, né? E energia potencial gravitacional. MGH é uma possibilidade. Isso aqui, gente, somando essas duas, a energia mecânica é igual a soma da energia cinética mais a energia potencial. Ok, Wendel? Gente, o concurso de vocês é noções de física, tá? Eu acredito que a banca CESP não vai aprofundar. Viu que as fórmulas do último concurso não foram fórmulas de física. Teve uma matemática um pouquinho, algumas questões chatas, mas as questões não são difíceis, não. Interpretação pode até ser também, mas fazendo muitas questões dá para você. Gente, meu material, só as questões, eu tenho 389 questões. A galera que é meu aluno sabe, 389 questões comentadas em PDF, todas comentadas num padrão desse que vocês estão vendo aqui agora. Eu tenho mais de 150 questões comentadas em vídeos, 169 por aí. E eu tenho também apostila com outras questões, enfim, o material é bacana demais. Cinemática, distância de frenagem com tempo de reação. Aqui, gente, pode sim, conservação da quantidade, né, da energia mecânica, comparando a energia cinética com a energia potencial. Segundo, a quarta questão aqui, distância de frenagem com tempo de reação. Everton, como eu te disse, né, eu tenho tanto PDF como eu tenho aulas em vídeos. Resolução de questões em vídeos. É muito completão. Depois eu vou colocar o link para vocês, para quem quiser, para quem se interessar. Depois eu vou querer um feedback para vocês dessa aula também. E vou abrir o grupo, se vocês colocarem alguma dúvida. Ou alguém colocou, o curso é muito bom, vale a pena, Policial Federal, queria saber o nome. Obrigado, irmão. Cinemática, ou irmã. Polícia Federal. Cinemática, distância de frenagem com tempo de reação. A gente fez a distância de frenagem, não foi isso? Lá no curso eu tenho questões com tempo de reação também. Eu acredito que eu fiz isso no meu Instagram, galera. Tem isso aqui no meu Instagram, depois vocês vão lá. Qualquer coisa, no canal no YouTube, enfim.
Ah, eu ainda não vou. E por fim, como essa aula também aqui não foi uma aula para eu vender um curso para vocês, geralmente a galera que é professor, vamos fazer uma aula gratuita, no final o cara vai vender um curso. Nesse momento foi algo mesmo que eu decidi fazer para vocês. Quem quiser fazer o curso, beleza. A mim falou a minha internet na sua resposta. Pronto, eu vou explicar já. Só um minuto. Vamos só terminar aqui. Quem estiver interessado no curso, pessoal, só para não ficar aquele negócio chato de venda de curso, quem se interessar pelo curso, quando eu terminar a aposta, pode ficar na aula que eu vou explicar para vocês como funciona minha preparação. Pronto, fica melhor. Aí quem quiser sair, ainda não quero saber do teu curso não. Aí quem quiser sair, beleza. Quinta questão, movimento circular. Curva segura com atrito ou aceleração centrípeta numa curva. Percebe, gente, que a minha aula de hoje partiu de acordo com a minha aposta. Entendeu? Todas as questões aí partiu de acordo com a aposta. Movimento circular, curva segura com atrito ou aceleração centrípeta numa curva. Sexta questão teórica, inércia, utilização do cinto de segurança ou impulso resultante, que eu coloquei a questão teórica nessa perspectiva que eu falei agora na última questão. Inércia, utilização do cinto de segurança, primeira lei de Newton, ou impulso resultante de segurança do airbag. Pode vir. Aí, gente, é o seguinte, depois dessas apostas aqui, eu vou, no decorrer dos dias, eu vou também estar dando mais algumas apostas, tanto para a galera, depois volto na 1 e na 2, volto sim. Principalmente para a galera, geralmente no Instagram, coloco